Então estamos de volta para conversar mais um pouco sobre clássicos. Os temas de hoje é o que é um livro clássico e por que devemos lê-lo. Então vamos começar pela primeira questão, né? O que é um clássico? É senso comum que clássica é aquela obra que serve de referência ou modelo. Normalmente essa obra causa um grande impacto na cultura de um país ou até de vários, inclusive causando também alteração no seu próprio gênero. Então a gente pode dizer que o teatro nunca mais foi o mesmo depois de Shakespeare, assim como os quadrinhos nunca mais foram os mesmos depois do Alan Moore. Mas acontece também que os clássicos têm uma representação oficial, que é o famigerado cânone da literatura ocidental. Dói até falar a palavra, cânone. O cânone nada mais é que uma lista de obras, grandes obras, que teriam moldado a cultura ocidental. Mas a problemática vem sempre com quem faz a lista. Essa lista é feita por uma elite intelectual e acadêmica, seguindo regras estéticas e mérito artístico. Mas a grande problemática de todo o cânone são as omissões dele. Para começar, ele é ocidental e não mundial. A gente também tem a presença de pouquíssimas mulheres e, para mim, aquela que é uma das mais graves, as línguas. Em geral, as obras que fazem parte do cânone foram escritas em inglês, espanhol ou francês. Em 1995, há 22 anos atrás, foi feita uma pesquisa e foi descoberto que no mundo são faladas 6.703 línguas, sendo que 3% dessas línguas estão concentradas na Europa e 33% delas na Ásia. É impossível então olhar para esse cânone e pensar em todas as omissões, tudo aquilo que ficou de fora de culturas orientais. Eu acho também um termo muito genérico para tanto de cultura que tem ali no Oriente, né? Segundo essa definição, o que a gente tá perdendo? Tem muita coisa lá fora. Enfim, eu, pessoalmente, acho que o que define um clássico não é a idade dele, nem a erudição com que ele foi escrita. Mas o que mais me fascina nesses livros é a capacidade que eles têm, independente da época em que foram escritos, eles acabam atravessando décadas, séculos, alguns até milênios, e ainda assim conseguem estabelecer um vínculo entre o leitor e o personagem. Eles ultrapassam essas barreiras temporais e pode parecer até que um livro como Frankenstein, por exemplo, foi escrito ontem e não há 200 anos atrás. Então pra mim sempre teve esse ar de que um clássico é aquele livro que tem uma capacidade de ser universal e atemporal. Nesse livro aqui do Ítalo Calvino, ele traz 14 propostas, né, de como definir o que é um clássico. Dessas 14, 3 me saltam mais aos olhos e eu queria compartilhar aqui com vocês. A proposta número 3. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. Para quem já leu ou lê clássico, talvez já tenha tido essa sensação. Pra mim, isso se traduz de uma forma só. Uma obra que você consegue ler, mas depois de um tempo vai esquecendo a trama, os personagens, mas alguma coisa ali tem sempre um resquício dela ainda em você. Pra mim, em geral, é aquela mensagem subliminar que acaba ficando. E na verdade, nada mais é do que a experiência que a gente acabou absorvendo daquele livro, daquela história, daquele personagem. Por um espaço de tempo pequeno, ou talvez grande, dependendo do livro que você tá lendo, mas por um espaço de tempo você foi aquele personagem, você esteve na pele dele e sentiu tudo aquilo. Você acabou absorvendo toda a experiência que aquela situação poderia ter te dado. Então, por mais que você não lembre mais da história dele, a experiência que você adquiriu permanece. A proposta 6. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Isso também é citado em todos os lugares possíveis e imagináveis quando vocês vão pesquisar o que é um clássico. Por mais que você leia, tem pessoas que dedicam a vida toda a estudar uma obra ou às vezes um autor, e não importa quantas vezes leiam o mesmo livro, continua extraindo muita informação, experiência e, enfim, uma vida toda não é suficiente para tirar tudo aquilo que aquele livro pode te dar. E a proposta 9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam novos, inesperados e inéditos. Essa de longe é a que mais acontece comigo e é a mais curiosa de todas. Porque você sabe às vezes do que se trata o livro, mas você não tem noção exatamente do que tá lá dentro. Citando um caso como exemplo, meu caso de leitura com Orgulho e Preconceito. Eu sabia do que se tratava, eu já tinha visto o filme, eu sabia que era a história das irmãs Bennet, que, né, a família precisava casar todas elas, e ia mostrar ali a história de amor entre Darcy e Elizabeth. Ok, né? Mas não, o livro tem muito mais que isso, porque a narrativa da Jane Austen conseguiu meio que condensar várias coisas da sociedade dela que ela via ali diariamente e que pra gente é revelador. E eu tenho certeza que quanto mais eu ler esse livro, mais coisas eu vou acabar vendo. E continua sendo até hoje um livro que me surpreendeu extremamente, mesmo eu achando que já sabia do que se tratava. Mas pra mim a frase que tem maior efeito, assim, a frase mais importante desse livro do Calvino é quando ele fala que clássico não é lido por dever, nem por respeito, mas só por amor. O que me leva à parte 2, por que devemos ler os clássicos. No começo do ano 2000, quando o Harold Bloom publica o Como e Por que Ler, ele cita logo no comecinho do livro uma frase que eu acho que é ainda extremamente relevante, mesmo tendo passado 17 anos. Ele fala que nunca foi tão fácil encontrar informação, mas onde está a sabedoria? Eu
Eu acredito muito que ler, independente se é um clássico ou não, mas acho que clássicos tem um efeito melhor nisso. Ler expande sua consciência, seu conhecimento e seu conceito de mundo. Mas quando você sai de um livro, você já não é mais o mesmo. Seu lugar no mundo muda, você muda e você consegue ver mais além. Você se torna mais crítico ao mundo, às pessoas, mas principalmente aos livros que você já leu e ainda vai ler. E isso de alguma forma te prepara pro futuro. E é por isso que eu não consigo entender o conceito de spoiler, porque não existe spoiler que possa estragar isso, essa experiência. E se o livro for difícil, então melhor ainda, porque é o obstáculo que faz a gente crescer, certo? Segundo Cristóvão Tessa, clássicos condensam ao longo da história escrita tudo o que melhor se pensou e se criou sobre a condição humana. E se isso já não bastasse para convencer você que é importante ler os clássicos, em 2013 foi publicada uma pesquisa pela Universidade de Liverpool, feita pelo professor Philip Davis. Nesse estudo, ele entregava 2 textos para um paciente que era examinado ali dentro de uma máquina, né, para ver seu pequeno cérebro funcionando. Um texto era o texto clássico, original como ele foi realmente escrito pelo autor, e o outro era esse mesmo texto, só que em linguagem coloquial. E o resultado foi que quando você lê um texto clássico, com palavras um pouco mais difíceis e que você não usa no seu cotidiano, o seu cérebro, o lado direito especificamente, acaba se ativando, ficando mais ativo do que o normal. Quando você lê o texto coloquial, ele permanece meio que ali em stand-by, funcionando da mesma forma. E esse efeito do texto clássico, de quando você lê e ele se ativa, permanece por um tempo, mesmo depois de você ter terminado de ler esse texto. Isso a longo prazo é extremamente positivo, porque o lado direito do cérebro é inclusive responsável por analisar uma situação e imediatamente te dar uma solução para ela. Toda a sua compreensão e entendimento do mundo tá armazenado ali também. Se isso não é uma prova de que expande a sua mente, eu desisto. Mas na verdade, se isso ainda não for suficiente, eu vou chamar o Calvino de volta pra ele te dizer uma última frase. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor que não ler os clássicos. Enfim, mais um daqueles vídeos cheios de dúvidas pra gente refletir sem nenhuma resposta. Porque realmente esse tipo de coisa não deve ter uma resposta, muito menos simples, que dirá uma. Todos os textos que eu recorri, pedi ajuda e salvação vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou montar uma mini bibliografia que deve crescer ao longo do tempo, porque sempre que eu for encontrando um texto novo sobre isso, né, sobre o que é clássico e por que você deve lê-lo, vai vir pra cá. Se alguém tiver dicas também, deixa nos comentários que eu coloco aqui embaixo. Outra coisa importante é que isso não acabou. A gente se vê no sábado pra falar de novo sobre clássicos e mais um pouquinho, que aí vocês vão entender o que é tudo isso. A grande revelação, ok? Então até lá, tchau!